Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje eu quero mostrar para vocês que o Apocalipse, na verdade, nada mais é do que o juízo de Deus contra Israel, a prostituta babilônica. E o próprio Apocalipse diz isso. Eu não sei exatamente como que um católico consegue encontrar a cidade de Roma dentro do Apocalipse. Tem que conjecturar muitos textos, tem que trazer aquele Apocalipse do desejo. Claro que eu entendo que o católico quer defender a carta de São Pedro, a famosa carta de São Pedro, onde ele cita a igreja escolhida da Babilônia. Porém, essa carta não tem nada a ver com o Apocalipse, essa é a realidade. E eu não sei exatamente qual é a característica da Babilônia que se enquadra na cidade de Roma. Mas eu vou mostrar para vocês que a todo momento o livro do Apocalipse está citando Israel e Jerusalém. Israel, Jerusalém e Judá. Tá? A todo momento está citando o templo de Jerusalém, está citando a cidade que crucificou o seu próprio Senhor. Mas tudo isso os futuristas jogam fora, jogam no lixo ou tentam trazer o quê? Os seus achismos de propriedade. E aí vai conjecturando termos, palavras e tentando trazer o Apocalipse para aquilo que eles desejam apresentar, que é exatamente perseguir a Igreja Católica. Tá? Não tem igreja nenhuma, nem católica, nem protestante. A grande Babilônia, a grande meretriz, nada mais é do que a grande cidade. Cidade não é igreja, tá, gente? Igreja é igreja, cidade é cidade. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vou trazer para vocês aqui os textos do Apocalipse provando que o Apocalipse é o castigo, o juízo de Deus contra Israel, contra Jerusalém, que é a prostituta. E isso todo mundo sabe, pelo menos aqueles que tratam o Apocalipse, as escrituras com raciocínio, todo mundo sabe que isso aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído. Vamos mudar a cena aqui. Prestem atenção, tá, gente? Tudo aqui começa no Apocalipse 7. O Apocalipse 7 está falando exatamente de danificar a terra e o mar, tá? Não danifiqueis nem a terra e nem o mar. Mas por que não danifiqueis a terra e o mar? Terra é Israel. Na literatura hebraica, terra é Israel. Mar é o que? Os povos pagãos, tá? Por que é citado o mar aqui? Porque na época de Cristo, a comunidade judaica, a comunidade estava espalhada por várias cidades do mundo, dentro do próprio Império Romano, tá? Então você encontrava sinagoga em Éfeso, na Grécia, em Roma, você encontrava sinagoga. Então eles estavam espalhados por todos os lugares do mundo. Isso a gente consegue perceber no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Tá? Agora prestem atenção aqui. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da Terra. Gente, a Terra não é quadrada, o planeta Terra é redondo. Aqui não está falando de planeta Terra. Na época de Cristo, ninguém chamava isso aqui de planeta Terra. Tá? Eu não sei como os católicos, os exegetas católicos, eles acabam assimilando isso aqui como se fosse o planeta Terra. Pensa, num texto que foi escrito há 2000 anos. Na época de Cristo, se acreditava na Terra plana. Essa é a realidade. Tá? Se acreditava na Terra plana. Não tem nada a ver com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis não defende Terra plana, mas eles acreditavam sim que a Terra era plana. Só que eles não chamavam isso aqui de planeta Terra, eles chamavam de cosmos, que era o universo. Para eles era universo, tá? Tudo que eles olhavam diante do horizonte, aquilo ali era o cosmos para eles. Então aqui, ó, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Tem padres da igreja que interpretam esse texto aqui, afirmando que os 4 cantos da terra era a terra de Israel, tá? Retendo os 4 ventos da
terra, tá? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar. Por que fala aqui, ó, que nenhum vento soprasse sobre a terra e sobre o mar? Porque isso aqui esse vento aqui era exatamente o judaísmo, que estava soprando na terra entre os hebreus e também entre os hebreus que estavam fora da terra, estavam em outras cidades, né? Como já falei, como Éfeso, Laodiceia, aquelas cidades que são citadas no Apocalipse 1. Tá? Então sempre tinha uma sinagoga em todos os lugares do mundo conhecido naquela época. E aqui nem contra árvore alguma, tá? Essas árvores são os justos em Israel. Eu já mostrei isso, que os justos, eles eram tratados como árvores dentro de Israel, tá? E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Quando fala terra e o mar, aqui está falando exatamente dos israelitas, os hebreus que estavam na terra e os hebreus que estavam no mar, ou seja, no mundo pagão, espalhados pelo mundo pagão. Ah, Cris Macabeus, como que você está dizendo um absurdo desse? Não, a Bíblia não diz isso, o próprio texto diz aqui, olha, preste atenção, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Olha aqui, ó, não danifiqueis a terra e nem o mar. O mar aqui todo mundo concorda que é o mundo pagão. O próprio texto do Apocalipse diz, né? Que o mar são nações, povos e línguas. Se o mar é o mundo pagão, terra é o quê? O mundo da circuncisão. Até que tenhamos selado ou assinalado, depende da tradução, nas suas testas os servos do nosso Deus. E quem são esses servos? Preste atenção, gente. E ouvi o número de selados. Eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, danificar a terra e o mar, aqui era um castigo contra os filhos das tribos de Israel. Não está falando nada sobre romanos, gregos, chineses, japoneses, americanos, brasileiros. Não está falando nada sobre alguma outra nação. Está falando apenas contra os filhos de Israel. Tá? Vai citar aqui as 12 tribos. Tem a questão da tribo de Dan. Não vou entrar nessa questão agora, né? E aqui diz, ó, depois dessas coisas olhei eis uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Tá? Porque fala aqui a multidão de todas as nações? Porque são os israelitas que estavam espalhados por todas as nações. Só para vocês terem uma ideia, na época em que o templo foi destruído, era a Páscoa e todos os israelitas de todos os lugares do mundo iam até Jerusalém. Estava triplicado o número de habitantes na cidade. Tá? Agora preste atenção. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a ira de Deus contra Israel, tá? Se você pegar, por exemplo, o capítulo 6, que é um capítulo anterior a este daqui, vou entrar lá no capítulo 6, preste atenção que são o quê? Os selos sendo abertos, tá? Não vou entrar na questão dos cavaleiros, porque a gente já explicou isso em outros vídeos. Preste atenção no 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue. Já expliquei o que é o sol, lua e estrela. Né? Todo mundo sabe o que é isso. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como
quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Qual é a nação que Jesus Cristo comparou como uma figueira? Se eu não estou enganado, é Israel, tá? Abalada por um vento forte, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, já expliquei quem são os reis da terra, são os reis de Israel. Tá? Na época de Cristo, por exemplo, né, Israel era dividido em 4 reinos. Tinha lá Felipe, que era governador, tinha lá o governador da Judéia, que depois de Arquelau, Roma sempre enviava um governador até que Herodes Agripa I assume, né, a realeza. Tinha Lisânias e também Herodes Antipas, tá? Galileia, Cesareia, Judá e Lisânias, 4 reinos dentro de Israel. Os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Isso aqui você vai pegar citações no próprio Evangelho de São Lucas, se não estou enganado, referente a Jesus Cristo condenando Israel e citando isso daqui, né? No versículo 16, e diziam aos montes, aos rochedos, né? Aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Isso aqui é a ira do Cordeiro, gente. Quando abre o 6º selo, nós estamos vendo que a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E aí você entra no capítulo 7, capítulo 6, tá, gente? Entra no capítulo 7, falando exatamente sobre os israelitas, que seriam retirados, assinalados, seriam retirados da tribulação para que a ira do Cordeiro pudesse danificar a terra e o mar. Tá? Nesse caso, a terra e o mar eram os israelitas que estavam dentro de Israel e os israelitas que estavam fora de Israel. Tanto que está aqui, ó, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore, né, nem as árvores que são os justos, até que tenhamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Não está falando aqui de nenhum romano, não está falando aqui de nenhum grego, nenhum japonês, chinês, indiano, qualquer outra nação, tá? E aí, gente, para terminar tudo isso daqui, prestem atenção, né? O que está escrito no Apocalipse 14, porque aqui vai indo, do Apocalipse 7 vai chegando até o Apocalipse 14, explicando exatamente, né, o que é essa ira do Cordeiro, tá? Vamos lá no Apocalipse 14, porque vai citar novamente os 144.000. E olha aqui, olha só. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Está falando sobre Monte Sião, não está falando sobre Roma, sei lá, qualquer outro país, qualquer outra nação, está falando sobre o Monte Sião aqui, gente. E com ele os 144.000. Quem são os 144.000? Das tribos dos filhos de Israel, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Eram justos que foram retirados dali, tá? Antes do quê? De danificar a terra e o mar, antes de danificar ali Israel e os israelitas, tá? E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quando eu falo para vocês que o termo terra significa o quê? Israel, tá aqui, ó, os 144.000 foram comprados da terra, retirados. Esse termo aqui, comprados, também significa o quê? Retirados, tá? Da terra. Eles foram retirados dali antes da ira do Cordeiro, que iria danificar o quê? A terra. Então, 144.000 foram retirados da terra. Quem são esses 144.000?
144 mil dos filhos das tribos de Israel. Não tem nada a ver com Roma isso aqui, minha gente. Nada a ver com Roma. E por que só eles podiam cantar esse cântico novo? Por que esse cântico novo só eles sabiam? Porque está falando do Novo Testamento. Esses são israelitas que aceitaram Jesus Cristo e se tornaram cristãos, tá? Continuando aqui. Esse texto aqui é muito bom, gente. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Aqui mulheres, tá, gente? Não tem nada a ver com os padres, com o celibato. Infelizmente, muitos católicos usam isso aqui para defender o celibato. Não tem nada a ver. Aqui mulheres, são duas mulheres, Samaria e Jerusalém, tá? As duas mulheres que são prostitutas dentro de Israel. Tanto Samaria como Jerusalém, isso aí está lá em Jeremias, Ezequiel, os dois citam, né? Samaria, as duas irmãs. Então esses 144 mil que não se contaminaram com mulheres, são esses 144 mil que aceitaram Jesus Cristo e não caíram ali na idolatria de Israel. Esses são, né, os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Porque as primícias são os israelitas, os apóstolos, os discípulos, né? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E viu um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Esse evangelho eterno que foi ali, né, anunciado dentro de Israel. E toda nação, tribo, língua e povo. Tá? Não vou entrar nessa questão aqui, porque está falando da nação Israel, as tribos de Israel, as línguas que eram faladas lá dentro e todo o povo de Israel. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, gente. E aí, se está falando de israelitas, das tribos de Israel, se está falando de Israel, esse juízo é contra quem? Roma. Roma, é contra Roma. Sabe? É uma coisa de louco, tem que ser muito... Sabe, é esquizofrenia pura tratar aqui como Roma. Sério, não tem como encaixar Roma nisso daqui. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia. Quem é a Babilônia aqui? Jerusalém, tá, gente? Aquela grande cidade. Quem é a grande cidade? Lá no capítulo 11. E seus corpos jazerão na praça da grande cidade. Né? As duas testemunhas. Na praça da grande cidade. Quando fala aquela grande cidade, tá? Se remetendo ao capítulo 11 lá. E quem é a grande cidade? É a cidade que crucificou o seu próprio Senhor, está no mesmo texto do capítulo 11. A grande cidade, a cidade que crucificou o seu próprio Senhor. Só existe uma cidade no mundo e na história da humanidade que crucificou o seu próprio Senhor, tá, gente? Não é Roma. E que toda a nação deu beber o vinho da ira da sua fornicação. Aqui sobre fornicação é só ler Ezequiel 16. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da tua ira. Aí quando Jesus Cristo está lá perante Pilatos, o que os israelitas ali naquele momento, eles gritam, né? Não temos outro rei a não ser o quê? César. Aí sim, a besta do Apocalipse... Aí se trata o quê? Do Império Romano. Besta é uma coisa, prostituta é outra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Que se deitou, não misturando, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome, não vou entrar nessa questão de imagem da besta e muito menos do sinal, porque já expliquei isso em outros vídeos. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Não vou nem citar o que é isso aqui, né, gente? Quem são os israelitas que se tornaram cristãos, tá? E olhei e eis uma nuvem branca. Aqui eu vou fechar com essa questão, tá? Porque aqui mostra claramente que está falando de Israel.
mostra claramente, prestem atenção. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem que é semelhante ao Filho do Homem, né? Jesus Cristo. Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice. Presta atenção, isso aqui é importante. Na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. E o que esse anjo dizia? Lança a tua foice e ceifa. É hora de ceifar. Te é vinda. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Olha o termo terra aparecendo de novo. Que significa terra? Quem foram aqueles, né, comprados da terra? Os 144 mil das 12 tribos de Israel. E aquele que estava sentado sobre as nuvens meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com alta voz, né, com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Preste atenção nesse termo aqui, ó, vinha da terra, tá? Porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. Mais uma vez, ó, a vinha da terra. E atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha aqui, ó, de novo aparecendo a ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Tá? O que é importante que saber? Quem é a vinha da terra? Tudo isso aqui está acontecendo onde? Onde? Quem é a vinha do Senhor? Quem é a vinha da terra? Vai lá em Isaías, capítulo 5. Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu querido, né? Presta atenção. O cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que dessas uvas boas, esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas, tá? Sabe o que é essa torre aqui no meio, aqui, ó? Edificou no meio dela uma torre? É o templo de Jerusalém. Prestem atenção no contexto aqui, tá? Lembrando, no capítulo 14 está falando o que? Da vinha da terra, né? Agora vem cá. Olha só. Ele esperava que desse o quê? Uvas boas, mas não deu. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu, presta atenção, porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Opa, olha aqui. O que eu hei de fazer a minha vinha. O que está saindo aqui? Olha só. Meteu a foice aguda na vinha da terra. Olha que interessante, né? Olha aqui. Pois vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. A gente já escutou esse negócio de deserto em algum lugar, né? Eis que a sua casa ficará deserta. Está lá em Mateus 23, tá, gente? Não será podada nem cevada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela, porque, aqui encerro o assunto,
porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá, olha aqui, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercesse juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Depois disso aqui, gente, se tem alguém, prestem atenção, se tem alguém que está tratando Apocalipse como a ira de Deus contra a Igreja Católica ou contra a cidade de Roma, seja ela Roma pagã, Roma agora, qualquer Roma, cara, você precisa de uma ajuda, principalmente espiritual. Você está se olhando no espelho e não está vendo um humano, está vendo um cachorro. Você precisa de uma ajuda espiritual, cara. Seja você católico ou seja você protestante, tá? Então, cara, é muito claro. Apocalipse é uma carta de divórcio de Deus contra Israel, que Israel, né, principalmente Jerusalém, né? Jerusalém, depois que Israel foi dividida, Samaria e Israel, as capitais, Jerusalém passou a ser a esposa de Deus. Deus deu carta de divórcio por causa da fornicação e casou com a igreja, tá? Isso que é deixa eu mudar a cena aqui, tá, gente? Isso que é o Apocalipse. Não tem nada além disso daí. Não tem nada além disso daí. Isso aconteceu no ano 70, quando foi destruído o templo de Jerusalém. Aconteceu o juízo, o castigo de Deus contra a sua vinha, que é a casa de Israel. Tá bom, gente? Não tem nada além disso. E adultério é crime perante, né, a Torá. E ela foi apedrejada, como está lá no Apocalipse 17, no último versículo. Pessoalzinho, ó, se inscreve no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, ó. Quem quiser ajudar aqui, deixa um comentário, tá? Dá o like no vídeo, deixa um comentário. Se aparecer a opçãozinha hypar, hypa aí, por favor. E, claro, se você puder ajudar, né, financeiramente o canal, tá aqui, ó, chave Pix, crismacabelos@gmail.com, através do clube de membros, que tem 3 opções. R$1,99, R$4,99, R$7,99, escolha uma opção e seja feliz. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.